Incêndios em Portugal levam o governo a prolongar situação de contingência até domingo. Em França, mais de 6.500 pessoas tiveram de fugir de suas casas. Ucrânia atingida em novas frentes. Submarinos russos atacam cidade de Vinícius, no centro do país. Instabilidade política ameaça governo de Mário Draghi. Executivo italiano volta a estar sujeito a moção de confiança na próxima semana. As chamas não dão sinais de abrandar em Portugal. O país registava à meia da tarde de quinta-feira mais de 20 incêndios rurais em curso de norte a sul do território continental. No combate às labaredas estavam mais de 3.700 bombeiros, apoiados por cerca de 2.000 viaturas e mais de 30 meios aéreos, de acordo com a página da Proteção Civil, sendo as situações mais preocupantes registadas em Pombal e Caranguejeira, no distrito de Leiria, e em Estarreja, distrito de Aveiro. Os incêndios de Palmela e Faro, que na quarta-feira chegaram mesmo a danificar algumas habitações, estavam já em estado de resolução ou conclusão. O país continua a atravessar uma onda de calor, com os termómetros a ultrapassarem os 45 graus Celsius, o que levou o governo português a prolongar o estado de contingência até domingo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou a grande maioria do território continental em risco máximo ou muito elevado de incêndios para esta sexta-feira. Entretanto, vão-se fazendo já contas aos prejuízos. Os fogos que têm vindo a lavrar desde a semana passada no país já danificaram pelo menos 60 habitações, anexos, garagens e outras infraestruturas, já contabilizadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Bombeiros e aviões Canadair não têm descanso no sudoeste de França. Concentram todos os esforços e litros de água para travar os incêndios que têm vindo a devastar o departamento da Gironda. Desde terça-feira já arderam aproximadamente 3.700 hectares. Na Baía de Arcachon, perto da famosa Duna do Pilat, foram destacados 1.000 bombeiros no terreno para combater dois fogos com características diferentes. Avec un certain nombre de campings, avec pas mal de points sensibles à défendre et donc des difficultés de pénétration à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a un autre feu qui, lui, est en train de se propager dans des pins qui ont plus de 20 ans et qui n'y a pas de discontinuité au niveau du couvert végétal. Et donc ça veut dire qu'il se nourrit, il galope, il galope, il galope. Entre residentes e turistas, aproximadamente 6.500 pessoas foram deslocadas. 5 acampamentos tiveram que ser evacuados de emergência. As pessoas passaram a noite num centro de exposições nas proximidades. Os bombeiros combatem as chamas, mas as temperaturas não ajudam. A onda de calor é sinónimo de propagação de incêndios. A situação é problemática em França, mas vários países do sul da Europa também estão a arder. Há em Portugal, Espanha ou mesmo na Croácia. Os incêndios estão por todo o lado e muitos ainda estão fora de controlo. A Ucrânia descreve o ataque das forças russas a Vinícius como um ato de terrorismo aberto contra civis. De acordo com as autoridades locais, os bombardeamentos atingiram um edifício de escritórios, assim como o parque de estacionamento do prédio e outros imóveis nas zonas circundantes. O número de mortos aumentou para mais de 20 e contam-se mais de 100 feridos. O exército ucraniano adianta que submarinos russos dispararam 3 mísseis a partir do Mar Negro. O ataque teve lugar quando da abertura de uma conferência internacional sobre os crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Endereçando-se aos outros presentes em Haia, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, disse que em relação a este crime, a agressão russa contra o país, é necessário um tribunal especial que garanta a punição justa aos que deram início a esta tragédia que se transformou na maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Vinícius é uma das maiores cidades da Ucrânia, com uma população de 370.000 habitantes. Milhares de pessoas fugiram para lá, vindas do leste do país, onde as tropas russas concentraram a ofensiva. A instabilidade política adensa-se em Itália. Sergio Mattarella pode não ter aceitado a admissão de Mário Draghi, mas restam dúvidas de se a vontade do presidente será suficiente para manter o chefe do governo no poder. Draghi garantiu a confiança do Senado esta quinta-feira ao ver aprovado um novo plano económico para o país. Mas a ausência do Movimento 5 Estrelas, que suporta a coligação governamental no voto de confiança ao Executivo, levou o primeiro-ministro a demitir-se. A viabilidade de Draghi à frente dos destinos de Itália volta a ser posta à prova na próxima quarta-feira,
com uma nova moção de confiança. A decisão do Movimento 5 Estrelas está já a ser condenada pelos apoiantes do governo. São consequências imprevisíveis provocadas por escolhas irresponsáveis de um partido político que está a prejudicar o povo italiano. O governo de Draghi está a governar bem e é útil que continue. Já a extrema-direita defende a partida de Draghi. A líder dos Irmãos de Itália diz que o país atravessa uma tempestade e que, numa situação em que temos uma guerra, pandemia, elevados custos energéticos, falta de matérias-primas, uma pobreza que aumenta e risco de uma crise alimentar, não dá para ter um governo que não faz nada. Draghi assumiu a liderança do governo italiano em fevereiro de 2021, sustentado por uma ampla coligação governamental da direita à esquerda partidária. A Unidade Nacional foi concebida para lançar a recuperação do país face à pandemia de Covid-19. Mas com a guerra na Ucrânia sem fim à vista e uma inflação galopante, Itália arrisca a ficar novamente sem governo. Rishi Sunak e Penny Mordaunt são os dois principais favoritos à liderança do Partido Conservador Britânico. Na segunda votação esta quinta-feira para eleger o sucessor de Boris Johnson, o ex-ministro das Finanças britânico foi o mais votado, tendo obtido 101 votos, seguido da ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt, com 83, e da chefe da diplomacia britânica Liz Truss, com 64. A procuradora-geral Suella Braverman obteve apenas 27 e foi eliminada da corrida à liderança. Embora Sunak tenha vencido nas duas primeiras votações, as sondagens prevêem a vitória de Penny Mordaunt caso os dois se enfrentem na votação final no início de setembro. Liz Truss, a terceira candidata mais votada e membro do núcleo duro do partido, espera conseguir dar a volta ao resultado, tendo prometido baixar os impostos, e deverá concentrar-se na angariação dos votos em candidatos agora fora da corrida. O próximo líder do Partido Conservador e inquilino do número 10 de Downing Street será conhecido a 5 de setembro. Um ano depois, as comunidades em toda a Alemanha e Bélgica ainda lutam para recuperar das cheias devastadoras. O aniversário da catástrofe, que ceifou 230 vidas, foi marcado por cerimónias solenes em ambos os países. Um momento de reflexão e de recordação, mas para alguns também de raiva e frustração. Um reformado dizia que um ano depois pouco foi feito, o relógio da Igreja Protestante continua por reparar, talvez por falta de dinheiro. A região vinícola do Val do Ar, na Alemanha, foi das mais atingidas. O presidente alemão deslocou-se a uma sociedade vitivinícola que começa agora a reerguer-se. Um fenómeno natural poderoso varreu cidades e aldeias de ambos os lados da fronteira. Na Bélgica, o rei Filipe e a rainha Matilde encontraram-se com sobreviventes e familiares das vítimas mortais. Enquanto o primeiro-ministro belga falava em progressos no esforço de reconstrução, garantindo que, em geral, ouviu as pessoas falarem nas dificuldades pelas quais passaram, algo que ninguém esperava, mas que tem havido muita solidariedade e a reconstrução está a correr de forma positiva. Uma opinião não partilhada por todos os habitantes. Uma delas garantia que há muitas pessoas que não têm ajuda, que não sabem o que fazer, ainda não regressaram às suas casas. A devastação aconteceu em poucas horas, na noite de 14 de julho de 2021, deixando pouco tempo para avisos ou evacuações. O Irão continua a definir a agenda de Joe Biden em Israel. O presidente dos Estados Unidos partilha os receios do chefe do executivo israelita sobre o perigo que representa o avanço do programa nuclear iraniano. O chefe de Estado norte-americano afirmava continuar a acreditar que a diplomacia é a melhor forma de alcançar os resultados que se pretendem, acrescentando que continuará a trabalhar com Israel para combater outras ameaças do Irão em toda a região, incluindo o apoio ao terrorismo e ao programa de mísseis balísticos ou a ajuda à proliferação de armas a grupos como o Hezbollah. Esta sexta-feira, Biden visitará os territórios palestinianos, de relembrar que o presidente dos Estados Unidos é a favor de uma solução de dois Estados para resolver a contenda israelo-palestiniana, embora também tenha frisado que não fará nenhuma proposta formal para reavivar o processo de paz.